Vamos falar agora de economia e contas públicas. O nosso contato é com Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. Marcos, boa tarde. Olá, boa tarde, Denise. Bom, Marcos, desde a semana passada nós estamos vendo aí algumas polêmicas em torno do gerenciamento das contas públicas. O governo vem contando muito, a equipe de Paulo Guedes, com a retomada da arrecadação, recuperação da economia, reforço de caixa, aumento do teto de gastos do ano que vem, em função da inflação mais alta neste ano, então o teto vai ser corrigido em mais de 8%. Só que o governo planeja algumas despesas, especialmente o Bolsa Família, e na sexta passada o ministro Paulo Guedes veio aí com uma surpresa, que foi para ele também, que foi o recálculo do quanto que o governo pode ter de comprometimento com o pagamento de precatórios. Então ele fala num reescalonamento, fala que não vai ser um calote, mas ele pretende restringir os valores abaixo de 60 milhões, acima disso ele iria parcelar as decisões judiciais. Eu queria saber como é que você vê toda essa discussão. Na sexta-feira passada foi curioso que isso teve um impacto muito pesado no mercado financeiro, que hoje está com um movimento muito positivo, não é? É como se tivesse mudado o sinal. Mas a situação está colocada e se falou inclusive da possibilidade de o Bolsa Família ficar fora do teto de gastos. Olha, Denise, eu vejo tudo isso com muita preocupação. Vamos por partes. Primeiro, o lado da Receita. Tem sido dito, o discurso do Ministério da Economia é de que a Receita mudou de patamar, que a Receita está bombando. Na verdade, a Receita melhorou em relação ao ano passado, que foi um ano muito ruim por conta da Covid. Se você olhar a Receita desse ano, em comparação com a média da última década, não tem nada de espetacular. Nós ainda estamos 1 ponto percentual abaixo da média da Receita de 2007 até 2020. Então, não existe isso que a Receita está espetacular e a gente pode abrir mão de parte da receita. Do lado da despesa, existe um discurso similar também. Os relatórios oficiais do Ministério vêm dizendo nós estamos conseguindo cumprir o teto de gastos com folga em 2020, isso significa que nós estamos controlando bem a despesa. Quando você vai olhar no detalhe, tem um monte de despesa que foi postergada para o ano que vem, ou que foi substituída por despesa fora do teto, por exemplo, está gastando menos com Bolsa Família porque está gastando mais com auxílio emergencial fora do teto. Quando você faz a conta toda, você vê que não tem nenhuma mágica também do lado da despesa. Então, a situação das contas públicas do Brasil não melhoraram da noite para o dia. Aí vem essa questão agora dos precatórios, das ações judiciais. Olha, não é surpresa nenhuma. O Ministério tem todos os instrumentos para saber o que está acontecendo. Ele acompanha todas as ações judiciais. Tem ação judicial que está sendo cobrada, que está nesse bolo aí de 90 bilhões, que foi encerrada em 2017, 2018. Já deu tempo suficiente para o governo perceber que perdeu a ação e chamar os credores para negociar e parcelar essa dívida ao longo do tempo, principalmente porque boa parte dos credores são estados e municípios que têm um relacionamento político com o governo. Não ter feito isso e deixado chegar a situação final de cobrança denota uma posição de passividade, né? Então, aí argumenta-se, apareceu, abriu um envelope e veio uma surpresa de uma despesa de 90 bilhões. Não é assim, tem todo um controle, tem todo um acompanhamento. Se esse controle não está sendo feito, então deveria ter sido feito, né? E aí vem com essa solução de limitar precatórios, que é uma péssima solução, tá? Isso sinaliza praticamente com uma abertura de espaço para gastar quanto quiser, cada vez no futuro que quiser gastar mais, vem outro parcelamento dos precatórios, e eu não estou falando do nada, estou falando olhando para a situação de estados e municípios. Desde a Constituição de 88, já houve 6 parcelamentos de precatórios de estados e municípios. Toda vez que as contas lá apertam, vem uma proposta e parcela de novo o precatório, e aí eles empurram o endividamento com a barriga. Isso é uma forma de fragilizar a disciplina fiscal e que a gente já sabe onde vai dar em crise financeira, vai dar em crise econômica, não é uma solução, é um arremedo, e claramente todo esse discurso dizendo que a receita está ótima, a despesa está controlada e não tem problema nenhum parcelar precatório, é para abrir espaço fiscal para fazer gasto em ano eleitoral. Isso é muito preocupante. Agora, você vê condições de o governo incluir o Bolsa Família no orçamento, sem manobras, como deixar o Bolsa Família fora do teto, como se cogitou na ala política?
Olha, isso já vem sendo tentado há 2 anos. Toda hora vem balão de ensaio. Já tem 2 anos que vem, vamos botar o Bolsa Família fora do teto, aí o mercado reage, os economistas criticam. Vamos parcelar os precatórios e limitar os pagamentos. Aí os economistas criticam, o mercado reage, eles voltam atrás. Aí fica nessa história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E vai se naturalizando uma solução que nem de perto é uma solução ideal. Você já tem para o ano que vem um espaço fiscal bárbaro, como você falou, por conta de um reajuste do teto de gastos pela inflação, a inflação terminada no meio do ano, que foi de 8,35%, vai corrigir o teto de gasto e boa parte da despesa do ano que vem é corrigido pela inflação, que vai até o final do ano, que vai ser um pouco menor. Então, a diferença entre essas duas taxas de inflação já abriria um espaço para gastar mais 30 bilhões. Mas, aparentemente, isso aí não está sendo suficiente, né? Porque tem intenção de aumentar o Bolsa Família, de reajustar servidores. Aí surgiu essa conta de precatórios que poderia ter sido evitada, e mesmo que venha essa requisição de 90 bilhões para pagar boa parte disso, não, o próprio Supremo já falou que não necessariamente tem que ser pago em 2022, porque você pode chamar os credores para negociar individualmente com os credores e repartir isso ao longo do tempo. É muito diferente você fazer uma emenda constitucional e dizer todos os precatórios daqui para frente vão ser parcelados, ou todos os precatórios acima do valor tal vão ser parcelados. É muito diferente você chamar os seus credores e negociar bilateralmente, caso a caso, que aí você está fazendo um processo que não é um corte linear sobre os contratos, não é uma imposição de Estado sobre os credores. Você está chamando os credores para conversar e vai chegar a um acordo bom para as duas partes. A pior solução é essa, é passar uma régua e dizer devo, não nego, pago quando puder. Porque isso certamente vai se repetir e nós vamos jogar o governo federal, que até hoje sempre pagou em dia os seus precatórios, nós vamos jogar o governo federal num sistema fiscal parecido com o dos estados e municípios, que toda vez que precisa, aperta o botão do parcelamento, e aí você tanto está prejudicando a grande empresa, o grande credor, que tem bilhões ou milhões a receber, como você está prejudicando o indivíduo, um pensionista, que está lá aguardando um reajuste para receber 3 mil, 4 mil reais, isso vai ser parcelado em 10 anos. Quer dizer, é uma medida que não tem pesos e é unilateral, uma imposição do Estado. É sim calote, tá? Eu, no mínimo, contabilidade criativa para jogar lá para frente uma dívida que tem de ser negociada, como você disse, é outra forma. Agora, Marcos, para fecharmos, o Bolsa Família cabe no orçamento, mesmo que o governo use esse limite maior de teto de gasto no ano que vem, você acha que dá para incorporar e dar uma turbinada no Bolsa Família? Olha, a lógica do orçamento, de um orçamento bem feito se eu aumento a despesa A, eu tenho que diminuir a despesa B. Se o governo quer aumentar o Bolsa Família, se é uma prioridade de governo, se reconhece que precisa atender mais pessoas e precisa reajustar o valor, então sim, vamos ver onde não vai ser possível aumentar outras despesas, onde vai ser necessário cortar despesas. Fazer orçamento é isso, é fazer escolhas, né? Eu não posso olhar individualmente para um programa e dizer cabe ou não cabe. Eu tenho que olhar o que eu vou querer fazer com o resto do orçamento. A princípio, daria para fazer um adicional de despesa de 20 e poucos bilhões no Bolsa Família. Você está com uma situação social bastante delicada, muito desemprego, muitas pessoas desalentadas, já está defasado o valor do Bolsa Família, já tem muito tempo que não corrige, então faz algum sentido você melhorar essa política. Agora, tem que olhar como vai financiar isso e onde vai cortar e de onde vai tirar o dinheiro. Perfeito. Nós ouvimos o economista Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER. Marcos, muito obrigado. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.